Olha, vamos entender como funciona um processo super complexo, mas essencial: as compras do governo no Brasil. Não é tão simples quanto ir à loja, não. Para isso, existe um processo formal e público. Esse processo se chama licitação e é a Lei 14.133 que define todas as regras do jogo. Então, vamos dar uma olhada nas fases essenciais dessa jornada, do começo ao fim. O processo todo tem 7 fases bem definidas, e seguir essa ordem é fundamental para evitar problemas. Então vamos lá, começando pelo princípio de tudo, a fase preparatória. É aqui que o plano é traçado. Essa é, sem dúvida, a etapa mais crítica. Qualquer erro aqui pode comprometer o processo inteiro. Uma tarefa central aqui é definir com precisão absoluta o que se quer comprar. Tudo isso para evitar o famoso expectativa versus realidade, que aqui pode ser um problemão. Esse exemplo é ótimo para mostrar por que cada detalhe na descrição realmente importa. Agora, vamos avançar para uma etapa-chave, o julgamento. É aqui que as propostas são analisadas. E olha que interessante, nem sempre o mais barato vence. A lei prevê vários critérios de escolha. Agora, um dos critérios mais interessantes é justamente o de maior retorno econômico. Nesse caso, ganha quem gera mais economia no fim das contas, não só quem tem a menor taxa. Mas calma, vencer a proposta é só o começo. Depois vem a fase da habilitação. Essa checagem crucial, a habilitação, acontece logo depois do julgamento das propostas. Aqui, a empresa vencedora precisa provar que tem capacidade para executar o que foi contratado. Essa verificação acontece em 4 áreas: jurídica, técnica, econômico-financeira e a fiscal trabalhista. Essa garantia funciona como um seguro, para mostrar que a empresa leva a proposta a sério. E um ponto importante, essa garantia não pode passar de 1% do valor estimado da contratação. E agora, estamos chegando ao fim, com as 2 últimas fases, a recursal e a homologação. A lei nova simplificou. Agora existe uma única fase para recursos, antes do ok final da autoridade. E por que tudo isso é importante? Para garantir que o dinheiro público seja usado com eficiência e justiça. Fica então a reflexão sobre esse sistema que busca um equilíbrio tão delicado, não é? Pois é. Modalidade, critério de julgamento, pregão, concorrência, credenciamento, vira uma verdadeira sopa de letrinhas, não é verdade? E o problema é que essa complexidade toda acaba afastando as pessoas. Mas olha, entender como o governo compra é uma parte super importante da cidadania. E é exatamente isso que a gente vai esclarecer hoje. Para facilitar as coisas, a gente vai usar uma imagem bem simples, uma caixa de ferramentas. É isso mesmo. Pensa que cada um desses conceitos legais, desses nomes complicados, é como se fosse uma ferramenta ou um acessório que tem um propósito bem específico. Se a gente entende para que serve a ferramenta, a gente entende a função dela no processo todo. Então o nosso caminho vai ser assim, ó. Primeiro, a gente entende o básico da nossa caixa de ferramentas. Depois, vamos olhar as 5 ferramentas principais, que são as modalidades. Aí, a gente vê como ajustar essas ferramentas com os critérios de seleção. E por fim, damos uma olhada nos acessórios, que são os procedimentos auxiliares. Vamos lá! Ok, vamos começar pelo principal, a modalidade de licitação. Essa é a nossa ferramenta número 1. Pensa nela como o procedimento, sabe? O caminho que a administração pública escolhe para fazer a competição e selecionar quem vai fornecer um produto ou serviço. É basicamente o como a licitação vai acontecer. Certo. Agora vem a parte que conecta tudo e que é bem legal de entender. Se a modalidade é a ferramenta, o critério de julgamento é tipo a configuração dela. É como escolher a velocidade de uma furadeira, sabe? É aqui que a administração define as regras do jogo. Vai ganhar quem tiver o menor preço? Ou a menor técnica? Ou, quem sabe, uma combinação dos dois? E aqui, atenção, porque esse é um ponto que gera uma confusão danada. Os procedimentos auxiliares, eles não são as ferramentas principais, não são a competição, eles são os acessórios. Pensa numa trena, num nível, são coisas que ajudam a preparar o trabalho, mas não são o trabalho em si. Eles dão um suporte para a contratação, mas não são a licitação. A gente já vai detalhar isso melhor. Muito bem, chegou a hora de abrir essa caixa de ferramentas para valer. Vamos conhecer as 5 ferramentas principais que a administração pública tem na mão. Cada uma delas foi pensada para um tipo de serviço diferente. Olha só, essa imagem aqui é o nosso mapa do tesouro. É o esquema geral. Ela conecta cada ferramenta, ou seja, cada modalidade, com o seu uso para que ela serve e também com as configurações permitidas, que são os critérios de julgamento. Com isso aqui, a gente tem uma visão completa de como o sistema funciona. Então, de forma bem direta, o pregão é para comprar coisas comuns do dia a dia, tipo material de escritório.
A concorrência já é para coisas maiores, mais complexas, como obras de engenharia. O concurso, como o nome diz, é para escolher um trabalho técnico, científico ou artístico. O leilão é o contrário, é para vender bens do governo. E por fim, o diálogo competitivo, que é para situações super complexas, onde o governo precisa construir a solução junto com o mercado. Mas na prática mesmo, no dia a dia da administração, duas dessas ferramentas são as campeãs de uso. O pregão é o grande faz-tudo, usado para quase tudo que é comum. Já a concorrência é a ferramenta de peso, usada para os grandes e complexos projetos, tipo construir um hospital ou uma ponte. Ok, então a gente já escolheu a ferramenta, a modalidade, e agora? Como é que se define a configuração dela? Quer dizer, como é que se decide qual proposta é a melhor, a mais vantajosa? É aí que entram os critérios de julgamento. A lei dá um cardápio com 6 opções para avaliar as propostas. As mais famosas todo mundo conhece, menor preço e maior desconto. Mas também tem critérios que olham para a qualidade, como melhor técnica, ou que misturam as duas coisas como técnica e preço. O maior lance, claro, é só para os leilões, e tem um bem interessante, o maior retorno econômico. E aqui está o pulo do gato para entender a lógica toda. Não é qualquer ferramenta que aceita qualquer configuração. Tem regra para isso. O pregão, como é para coisa simples, foca no custo. Ou é menor preço ou maior desconto. Já a concorrência, que é para projetos mais parrudos, é mais flexível, aceita vários critérios. O concurso, obviamente, vai pela melhor técnica. E o leilão, bom, aí ganha quem der o maior lance. Vamos dar uma olhada mais de perto nesse tal de maior retorno econômico. Ele é super específico para um tipo de contrato chamado contrato de eficiência. A lógica aqui não é pagar o menor preço na hora. A ideia é contratar a solução que, com o tempo, vai gerar maior economia de verdade, já descontando os custos para o governo. E esse exemplo aqui deixa tudo super claro. Olha só, a situação inicial é uma despesa de R$100 mil com energia. A proposta C chega e diz: eu consigo economizar 40 mil para você, mas meu serviço custa 8 mil. Fazendo a conta, a economia real, o retorno econômico líquido, é de 32 mil reais. Esse valor é maior que o das outras propostas. Então, mesmo não sendo a que cobra menos, é a que gera mais valor para o governo. Por isso ela vence. Bom, vamos agora para a parte final da nossa caixa de ferramentas, os acessórios. E eu vou repetir, é fundamental, super importante mesmo, não confundir um acessório, que é o procedimento auxiliar, com uma ferramenta, que é a modalidade de licitação. A diferença é bem simples, na verdade. A modalidade é a competição, é o jogo para ver quem ganha. O procedimento auxiliar, o acessório, ele arruma o campo, organiza os times, mas ele não é o jogo. Ele serve para dar um apoio, para deixar a contratação principal mais rápida e eficiente. A lei traz 5 tipos de acessórios. Para a gente entender bem essa diferença que eu falei, vamos focar em 2 que são bem comuns: o credenciamento e a pré-qualificação. Vamos ver como cada um funciona na prática. O credenciamento funciona assim. Ele é usado quando não dá para fazer uma competição justa ou quando a administração quer, na verdade, contratar todo mundo que for qualificado. Pensa, por exemplo, num órgão público que precisa de vários tradutores de línguas raras. Não faz sentido fazer uma licitação para cada tradução. Então o que ele faz? Abre um credenciamento. Todos os tradutores que provarem que são qualificados entram numa lista. E aí, quando precisa de um serviço, o órgão simplesmente chama alguém daquela lista sem ter que fazer uma nova competição. Já a pré-qualificação é outro acessório muito inteligente. Pensa nela como um filtro. Imagina uma obra de engenharia super complexa. Antes mesmo de começar a briga por preço, a administração pode fazer uma pré-qualificação. Ela checa antes quem tem capacidade técnica e financeira para tocar a obra. Assim, só quem realmente pode fazer o serviço participa da licitação de verdade. Isso economiza um tempo enorme e evita muito problema lá na frente. E no fim das contas, a grande sacada é essa: entender a estrutura da caixa de ferramentas. Existem as ferramentas principais, que são as modalidades, existem as configurações dessas ferramentas, que são os critérios de julgamento, e existem os acessórios de apoio, os procedimentos auxiliares. Com essa organização na cabeça, tudo sobre compras públicas fica muito mais claro. E agora fica a reflexão, né? Da próxima vez que a gente viu uma notícia sobre uma obra pública, uma grande compra do governo, vale a pena pensar: qual será que foi a ferramenta que usaram? E qual foi a configuração? Entender essa lógica nos torna cidadãos muito mais preparados para acompanhar e até fiscalizar como o nosso dinheiro está sendo usado.